Você quer ser abençoado? Amém? Então estica a sua mão para cá, vamos orar por ele? Senhor, nós apresentamos a vida do pastor Clóvis, ó Pai, diante de Ti. Senhor, cremos que o Senhor já falou profundamente ao coração dele. E Pai, nós estamos aqui como Suas ovelhas, como os Teus filhos, ó Pai, e necessitamos, ó Deus, de sermos nutridos por Ti neste momento. Ajusta, alinha a nossa vida, ó Pai, através da Tua palavra. E, ó Pai querido, nós já Te agradecemos, ó Deus, por essa bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, amados. Valeu. Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez. Amém? Uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite com esse privilégio de poder trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, verso 12. Nós estamos aí no terceiro dia da campanha, 12 dias de oração para 12 meses de vitória. E esse ano está um pouquinho diferente. Nós estamos aí trabalhando no tema da 12 dias para atualizar a sua vida. Amém? Você já tem sido abençoado nesses 2 primeiros dias? Você crê que hoje Deus tem mais para a tua vida? Amém. Eu também creio. Aí, ou seja, 12 dias para atualizar a sua vida. Tudo na vida tem que ser atualizado, não é verdade? Sim ou não? Ou seja, se nós não nos atualizarmos, a gente vai parar no tempo. E se pararmos no tempo, como que Deus vai nos abençoar? Não tem como, né? Eu contei aqui em uma das pregações um fato verídico de uma mulher, seu esposo morreu lá no Canadá, e a partir do momento que ele morreu, ela parou de se cuidar, parou de cuidar da casa, e tudo foi se deteriorando. A casa foi se acabando, não pagou água, luz, a coisa ficou feia. E um dia, uma amiga de infância resolveu visitá-la. E ao chegar naquele lugar, aí apertou campainha e não tinha energia elétrica. Bateu palma, ninguém saía. Quando ela estava quase desistindo, indo embora, achou que a casa estava abandonada, a amiga saiu lá de dentro e a chamou para dentro da casa. Ela falou: mas minha querida, o que houve que você está desse jeito? Ela falou: meu esposo morreu, não me deixou nada, nem filhos, nem nada, e desde o dia que ele morreu eu estou desse jeito. Aí ela falou: não, vamos arrumar a casa, vamos fazer um faxinão aqui. E começaram a limpar a casa, arrumar tudo. Quando chegou no quarto, a amiga foi abrir uma gaveta que havia no guarda-roupa e achou um envelope ali. Aí falou: o que tem aqui? É papelada dele, eu nunca mexi nisso, era do meu velho. Quando abriu, tinha um documento de uma conta bancária. Aí a amiga falou: opa, tem uma conta aqui, tem uma conta bancária. Quando foram ver, essa conta bancária, ela tinha mais de $1 milhão. Aquele marido, ele trabalhava incansavelmente, e ia poupando todo mês, ia guardando dinheiro para poder dar uma segurança para a esposa, se um dia ele faltasse. E aí também, fuçando, acharam um baúzinho cheio de moedas antigas. Ela falou: isso é velharia. Aí a amiga pegou e foi numa casa de antiguidade. E quando chegou naquela casa de antiguidade, aquelas moedas valiam muito dinheiro. Aí, ou seja, aquela mulher, por não se atualizar, ela estava vivendo uma vida miserável, ela estava vivendo na miséria, fora de tudo que estava acontecendo, porque parou no tempo, a partir do momento que o marido faleceu, a partir do momento que o marido morreu, ela não quis saber de mais nada, e ela tinha um tesouro dentro de casa. Muitas vezes, amados, nós estamos igual a essa mulher. Deus tem nos dado, Deus tem feito para nossas vidas, e nós muitas vezes
estamos alheio àquilo que Deus está fazendo e deixamos de crescer. Quando nós buscamos nos atualizar, nós buscamos andar em linha com o Senhor e sermos abençoados. Então, esses 12 dias, o propósito é esse, que nós estejamos atualizados com o Senhor, com a palavra dEle, e sejamos abençoados. Amém? Você achou aí Eclesiastes, capítulo 7, verso 12? Amém? O texto diz assim: a sabedoria protege como o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Amém? Já foi orado, certamente já estamos abençoados. Queridos, o tema de hoje é o código da sabedoria. Quando a gente fala em código, o que vem logo à mente? Vem à mente o quê? Segredo, senha, não é verdade? Quando você vai acessar a sua conta bancária, a sua conta aí no Facebook, tal, tem que pôr o quê ali? A senha. A senha é o quê? É um código. O código é o quê? É o meio de acesso que você tem àquele algo que você quer acessar. Então, amados, hoje o tema de hoje é o código da sabedoria. Para que esse código? Ou seja, a gente precisa de um código para alcançar a sabedoria. E como nós adquirimos isso? A gente vai caminhar aqui um pouquinho e vamos aí vendo o que Deus tem para nós através dessa palavra. Aí, ou seja, quando a inteligência ela transcende o humano, nasce a sabedoria. Olhando para esse texto, onde ele é escrito por Salomão, quando a gente vê falar de Salomão, já lembra dele como homem que é considerado um dos mais, o quê, amados? Dos mais sábios de toda a história da humanidade. Quando Deus ele resolve encontrar-se com Salomão, e aí Deus ele fala com Salomão e dá a Salomão o direito de escolha. Pede-me o que queres que eu te darei. E Salomão agradou o coração de Deus quando ele não pediu riqueza, ele não pediu glória, ele não pediu a morte dos seus inimigos. Pelo contrário, ele pediu uma palavrinha tão simples, mas para a vida daquele que recebe e para a vida daquele que ainda não tem, é algo tão necessário, principalmente nos dias de hoje. Ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria. E diz a Bíblia que Deus deu a ele. E alguns dizem o seguinte, que ele só pediu sabedoria porque Deus apareceu a Salomão durante um sonho. Então Deus foi no mais íntimo do ser dele. Porque se ele estivesse acordado, talvez ele estaria olhando as circunstâncias e iria pedir qualquer outra coisa. E pelo fato de Deus visitá-lo no mais íntimo do ser dele, ele então pede a sabedoria e Deus dá a ele. E aí então, a gente caminhando aí, o que seria um exemplo? Conhecimento. O tomate, amados, o que o tomate é? É o quê? Fruto. Ó, os irmãos estão... Ou seja, conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. E a sabedoria é saber que você não deve colocar o tomate numa salada de fruta, que não vai dar certo. Então, ou seja, você conhece que ele é uma fruta, mas você, sendo uma pessoa sábia, não vai falar, me dá uma salada de fruta de tomate, de preferência verdinho, que eu quero mastigá-lo. Não vai. Por quê? Não dá certo. É igual beterraba com jiló. Não vai dar certo, vai dar errado. Então você sabendo, você tem um conhecimento de que o tomate é uma fruta, mas não é para ser comido em uma salada de fruta. Queridos, o desafio de hoje é como alcançar a maturidade se ela é um fruto da sabedoria.
como que nós podemos alcançar a maturidade se ela é um fruto da sabedoria? Todas as vezes que eu vejo a palavra fruto, eu me lembro, sabe do que, amados? Trabalho. Maturidade, para alcançarmos maturidade, sendo ela um fruto, ela me lembra a palavra trabalho. Por quê? O fruto, ele dá trabalho. O fruto, ele não nasce da noite para o dia. Você vai trabalhar a terra, vai cuidar da terra. A Raquel, desse tempo para cá, de uns tempos para cá, tem plantado lá em casa. Aí a gente já tem comido alface, cebolinha, aí que ela plantou lá. E aí, e tem algumas plantinhas que estão comigo lá na Cairóis. Aí todo dia eu vou lá, rego, molho, eu ponho na sombra, eu tiro do sol. Aí estou lá também. E estou quase riscando na parede lá para ver o quanto está crescendo. Ou seja, já estamos vendo o fruto da semeadura. Aí, ou seja, para você colher o fruto, dá o quê? Dá trabalho. Para você alcançar a maturidade, que é um desejo de Deus, para todo cristão, tem que haver o quê da tua parte? Trabalho. É um fruto. Aí não dá para alguém alcançar a maturidade sentado esperando cair do céu. Não dá. A maturidade, ela é um processo. Então, ela vai vir com o tempo. E ela é o fruto da sabedoria. Então, hoje nós entramos na terceira fase da atualização. Para a minha e para a tua vida. Ou seja, a sabedoria também ela é comparada a uma rede ilimitada de informação. Ou seja, a gente olha aí hoje para a chamada... a rede Wi-Fi, né? Alguém vai na sua casa, te cumprimenta. A paz do Senhor, você fala, seja bem-vindo. A pessoa nem sentou, o que ela já fala? Qual é a senha do Wi-Fi? Você vai num restaurante, já fica olhando na parede. Tem uma padaria lá na Nordestina, chama-se Estrela do Lajeado. Uma padaria muito boa. E... você olha para a parede, tem a senha do Wi-Fi para todo lado. Então, ninguém reclama de demora. Chegou ali, já vai acessando. Ou seja, a sabedoria, queridos, ela é igual uma rede de Wi-Fi. Ela está mandando informação. Ela tem muito a nos alimentar. Mas nós precisamos saber como nós recebemos estas informações para nós nos atualizarmos. Ou seja, para acessar a rede de Wi-Fi é necessário a senha. E para acessá-la são necessários essas senhas que permitem o acesso. Assim como a mentoria, que foi dito ontem, ou seja, trabalho de discipulado, de mentoria, a sabedoria também ela tem um objetivo bem superior, que é levar a pessoa a sair da etapa que ela está, do nível que ela está, para levar o quê? Um crescimento, levar a pessoa a crescer, levar o ser humano a um nível bem superior do que ele encontra-se atualmente. Então, o desejo aí dessa atualização é que ao término dessa campanha e no decorrer deste ano de 2018, todos nós sejamos melhores. Amém? Eu e você sejamos pessoas melhores. Aí, ou seja, queridos, quais são os códigos que destravam a rede invisível e infinita do saber? Para que você chegue à dimensão em que a sabedoria está, não basta ter entendimento, é necessário ter também o quê? O conhecimento. Como foi, vocês falaram aí, o tomate. Mas, ou seja, aprendizado, queridos, nunca é tarde. Conhecimento nunca é tarde para adquirir. Então, amados, a gente caminha aí um pouquinho. Aprendizado e experiência. Para nós adquirirmos a sabedoria, precisamos também passar por essas etapas. A etapa, saber o que é o aprendizado e o que é a experiência. Ou seja, queridos, Einstein ele disse o seguinte, que
Não tem como você ter o conhecimento sem passar pela a experiência. Ou seja, você falar, eu conheço tal área, eu conheço tal trabalho. Eu estava aqui na hora do louvor e olhando o tecladista, ele tocando teclado aí, ele olhando ao longe assim, aí você olha e fala, onde será que ele está pensando? Mas ele está lá, adorando a Deus. Aí se fosse eu tentando fazer um dó, ré, mi, ia estar lá. E ele lá, ele domina, ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem domínio daquela área. Porque não é apenas, ele não tem apenas o aprendizado. Ele tem também o quê? A experiência, o de conviver com o instrumento, de entender que cada tecla ali, ele sabe o que ele pode tirar daquele instrumento. E é mais ou menos isso que Einstein fala, que a pessoa, o conhecimento, ou seja, a pessoa não tem como ter o conhecimento se não passar pela experiência. Quem aqui não sabe andar de bicicleta? A irmã não sabe andar de bicicleta, também não. Mas, ou seja, mas vocês sabem qual é o caminho para aprender, com certeza. Qual é o caminho para aprender a andar de bicicleta? Primeiro tem que pôr 2 rodinhas na bicicleta, alguém vai segurando, com o tempo tira uma rodinha, com o tempo tira outra. Correto? Sim. Hoje estão usando outras técnicas. Estão usando bicicleta sem a rodinha e sem os pedais. Aí empurra a criança e a criança abre as pernas e vai equilibrando aos poucos. Quando começa a pegar o equilíbrio, aí põe um pedal só. Aí a criança vai pedalando. Daqui a pouco põe o outro. Quando vê, a criança está andando de bicicleta. Segundo Einstein, nessa ideia da experiência, o conhecer só através da experiência, não tem como nós aprendermos a andar de bicicleta sem a prática. Você pode saber que tem que ter as 2 rodinhas, que tenha técnicas, mas se você não sentar na bicicleta e ir lá para poder andar, você não vai conseguir. Eu estive em Natal, lá na praia Ponta Negra, e eu, para nadar, é melhor dizer que não sei. Aí fui lá nas dunas, tem lá um tal de... sem ser esse aí, o outro. É o kamikaze. Aí você desce lá, escorregando, aí o cara falou, sabe nadar? Eu falei, sei. Aí ele, lá é 7 metros de profundidade. Aí eu falei, esqueci, dá o colete. Aí pôs o colete. Aí depois lá em Ponta Negra, eu vi o pessoal lá andando com a stand-up paddle. Aí eu falei, meu Deus, só que tem que ir além das ondas. Se eu cair ali, eu acho que eu vou deixar minha mulher viúva. Mas eu fui. Aí cheguei lá, tal, sabe nadar? Eu falei, sei. Mas é melhor pôr o colete. Não sabem. É melhor pôr o colete. Aí eu falei, beleza. Aí o cara deu toda a instrução. Você vai ajoelhado, pá, vai assim. Chegando lá, você acha o meio da prancha, o ponto gravidade, não sei o quê. Aí você nunca olha para a ponta, olha sempre para frente e você vai estar equilibrado. Falei, é baba, é fácil. A hora que eu cheguei depois das ondas, que eu olhei para trás, falei, meu Deus, o cara está longe. Cadê minha Raquel? Nem sabe que eu estou aqui. Aí começou a perna tremer. Aí na hora de fazer o que ele falou, dá um pulinho e já fica de pé. Eu falei, Jesus, o negócio. Aí a prancha virava. A hora que virava, para eu conseguir, com esse porte físico todo, conseguir jogar a perna por cima, meu Deus, eu só não desisto, porque uma vergonha. E aí as criancinhas lá, ô tio, faz assim, espera aí que eu vou ajudar. Eu falei, meu pai, mas irmãos, eu consegui. Depois de 3 horas, eu consegui. Aí eu fiquei de pé. Quando eu fiquei de pé, o cara, já deu seu horário. Eu falei, mas já, agora que eu peguei. Aí, ou seja, é igual andar de bicicleta. Mas para quem já sabe é fácil, né? Mas para quem está lá, mas eu consegui. Um dia eu ainda volto lá.
mas posso ir pegar um stand-up pendam por aqui também, né? Aí, ou seja, eu quis ter essa experiência. Conhece stand-up pendam? Conheço, mas agora eu posso dizer que conheço da experiência de subir em cima daquele breguenite, de cair, subir de novo, e só não desistir porque o negócio é difícil. Falei, já que eu vou pagar, eu vou ter que sair daqui andando. Então, ou seja, queridos, nós precisamos entender que para ter a sabedoria, não basta apenas a sabedoria do meu avô, da minha avó. A sabedoria precisa você ter a experiência do vivenciar. Um jovem aprendiz de sábio chegou no seu mestre e falou, mestre, eu quero ser sábio. Ele falou, quer? Quero. Então vem comigo. Levou ele para dentro da praia. Chegou na praia, pegou ele aqui pelo pescoço e afundou, e o menino, quando ele estava quase morrendo, levantou. O que você quer? Quero ser sábio. Então vai ser sábio. E deu vários caldos nele. Até a hora que ele falou, para, eu vou morrer. Eu preciso de oxigênio. Aí o sábio falou, está começando a ser sábio. O dia que você desejar a sabedoria de Deus, assim como você desejou o oxigênio para sobreviver, você vai ser sábio. Ou seja, desejar a sabedoria sem ir atrás para buscar, não vai acontecer nada. A palavra de Deus em Tiago diz que todo aquele que é faltoso de sabedoria, se pedir a Deus, Ele dá, deliberadamente. Ou seja, temos que desejar isso, temos que pedir ardentemente. Então, ou seja, queridos, a questão de andar de bicicleta, você pode saber o teórico, mas se você não ir na prática, não vai aprender. O entender como faz é uma coisa, mas o aprender é a prática. O entender é o coletivo. Vocês estão entendendo? Olha, todo mundo está entendendo. Mas o aprender é algo individual. É algo de você. Não é o coletivo. É algo individual. Eu posso entender, mas eu preciso aprender. O aprender é o lado individual. A maioria das pessoas, queridos, estudam e terminam o ensino médio. Aí você fala, está pronto para a faculdade. Mas o que eles vão fazer antes, entre o ensino médio e a faculdade? Cursinhos. Por que precisa fazer o cursinho se você estudou lá no ensino médio? Sabe por quê? Porque não aprendemos. Porque nós estudamos para passar na prova, não estudamos para aprender. Quando nós estudarmos para aprender, não vamos mais precisar de cursinhos preparatórios para a faculdade. Porque durante os estudos aprendemos. Quantas vezes na vida a gente só se prepara para cada desafio que vem, em lugar de prepararmos a vida a longo prazo. A gente pensar daqui a amanhã. Quantas pessoas estão e a gente faz piada, mas a coisa é séria, ficamos preocupados com as atitudes do Temer quanto à mudança da Previdência. Mas quantas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer o seu pé de meia, de se preparar com uma previdência pessoal, privada, tal, fazer algo para pensar no seu amanhã e não fez. Aí, ou seja, queridos, a gente precisa entender o seguinte, que nós não podemos ficar nos preparando mediante as lutas que nos aparecem. Nós temos que, diante de Deus e da palavra dele, nos prepararmos a longo prazo. Não podemos fazer o ensino médio só estudando para a prova e não estudando para aprender. Nós temos que viver a vida debaixo da graça de Deus, abençoados por ele e buscando sabedoria para longo prazo. Não para aguardando a próxima luta, para ver o que vamos fazer.
Nós temos que buscar diante de Deus a bênção dele para quando vier o dia mau nós sabermos o que vamos fazer. Porque o dia mau ele vem, não falha. O dia mau ele virá para todos nós. Não tem, ele é mais bonitinho que o outro e para ele não vai vir. Virá, queridos. Mas a grande diferença é como você e eu encaramos. A sabedoria, a inteligência é a porta que leva à sabedoria. Está na esfera do entendimento. A sabedoria caminha de mãos dadas com o conhecimento. Lá no livro de Jó diz, o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Está em Jó 28, 13. Aqui o que a gente vê? A gente nota que, ao contrário da inteligência, a sabedoria não pode ser desenvolvida naturalmente. A sabedoria, queridos, não é algo que nós vamos desenvolver naturalmente. Ela é algo que Deus nos dá. Ela é algo que vem da parte de Deus. A gente pode falar assim, mas o saber humano, o saber do índio, o saber daquele velhinho que mora na roça há tanto tempo e tal, olha, aí, queridos, a sabedoria divina, ela vem de Deus. O conhecimento, a gente pode até buscar nas cadeiras das academias, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Sabedoria é algo sobrenatural. A pessoa sábia é coisa linda, queridos. A pessoa sábia, ela sabe ouvir. A pessoa sábia, ela sabe entender o próximo. A pessoa sábia, ela sabe discernir o outro. Ela no olhar, ela sabe olhar para a pessoa e entender o que está no coração da outra pessoa. Ela sabe ouvir e, mediante as palavras que ela ouve, ela tem um discernimento do que realmente está no coração daquela pessoa. E é o que nós precisamos, buscar essa sabedoria. É necessário transcender a mente e o coração humano para abrigar tal tesouro dentro de si. Aí, ou seja, transcender o humano, para nós adquirirmos a sabedoria, o nosso pensar, o nosso desejo, o nosso conhecimento, ele tem que passar o nosso conhecimento humano. Aí nós vamos chegar à categoria de pessoa sábia. Lá em Provérbios 8, verso 12 diz, eu a sabedoria habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Foi dito isso ontem aqui. Aí a gente olhando tudo isso, qual é o lugar da sabedoria no mundo, no universo? A gente olha aí algumas pessoas e a gente diz, fulano de tal é inteligente. Quando ele dá uma palavra, é para fechar. Não se diz mais nada após ele. Tem alguns pensadores aí, tem alguns filósofos, alguns homens aí que quando emitem uma palavra, a palavra dele é para se pensar. Eu gosto de ouvir alguns aí falando. Há poucos dias eu estava olhando no Roda Viva, aquele filósofo e historiador Leandro Carnal. Não olhando para o lado religioso, não. Olhando o lado homem, alguém que estudou, alguém que buscou conhecimento. Eu gosto de ouvi-lo. Aquele Luiz Carlos Cortella, se não me engano, que fala... Mário Sérgio Cortella fala na CBN e tal, tem lá a coluna lá, Escola da Vida e tal. Ele é bem prolixo, mas também eu gosto de ouvi-lo. É interessante. Aí tem um canal aí aberto que tem um programa Filosofia Pop, ou seja, filosofia popular. Aí não estou aqui, queridos, mandando você ir para o lado da filosofia, não, que corre-se o risco de abandonar a Deus e ficar aí, agora eu vou ficar pensando,
Vou virar um pensador. Vou pensar, por que o sol é redondo? Por que a lua, ela só vem depois do sol? Não, não é isso. Mas pensar faz bem. Pensar faz bem. Eu sou cabreiro com aqueles irmãos que, se o pastor não der um glória a Deus, ele não dá glória a Deus. Se o pastor não falar aleluia, ele não fala aleluia. Aí, Deus não quer um monte de irmãos tudo com cabresco, não. Deus quer irmãos que pensam. Deus quer irmãos que olhem para a sua palavra e analisem a sua palavra e vivenciem o melhor da sua palavra. Não quer irmãos que fiquem apenas, pastor, o que eu tenho que fazer em tal coisa? Você deve buscar o conselho, sim, mas a decisão é tua. Na psicologia pastoral existe o aconselhamento noutético, que é você aconselhar através da Bíblia. Mas o pastor, o aconselhador, o discipulador, o mentor, ele não pode tomar a decisão por você. Você que tem que tomar a decisão. Eu tenho que mostrar o caminho como pastor. Meu irmão, você está com a vida assim, assim, assim. A palavra de Deus te diz assim, assim, assim. Pastor, eu vou fazer tal coisa. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Pastor, o que eu faço? A palavra de Deus diz. Qual é a sua decisão? Eu não posso tomar a decisão pelo irmão. Eu não posso tomar a decisão pela irmã. Irmã, seu marido te traiu, seu marido fez isso, isso, aquilo. Separa. Aí ela vai e separa. Aí faltou leite para os barrigudinhos. Pastor, o senhor mandou separar daquele cabra sem vergonha, agora tem que pagar o leite. Não. Pastor, eu vou me separar. Minha irmã, a Bíblia diz assim, assim, assim. Mas, pastor, pode separar? A Bíblia diz assim, assim, assim. O que eu faço? A Bíblia diz assim, assim, assim. Aí o caminho é perdão e restauração. Mas não é o assunto, voltando aqui. O lugar da sabedoria. Quando a inteligência ela transcende o humano, então nasce a sabedoria. No livro de Provérbios temos acesso a versículos revolucionários. Olha o que diz. Eu, a sabedoria, estava ao lado. Eu, a sabedoria, estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Provérbios 8:30. O que a sabedoria está falando? Está falando o seguinte: quando Deus criou o mundo, eu estava ao lado do seu arquiteto. Qual que é a função do arquiteto? Quando Deus formava o mundo, segundo as Escrituras, a sabedoria era quem dava as medidas. O arquiteto, a função dele é desenhar, projetar, calcular, fazer todo o projeto para que algo seja construído. Diz a Bíblia que a sabedoria estava lá, na eternidade, já dizendo para Deus, na criação do mundo, quais seriam as medidas para ele desenhar, dimensionar, para ele calcular toda a terra. Então, ou seja, bem, a sabedoria está na eternidade, como lemos em Jó, assim ela não possui início nem fim. A sabedoria, ela é o quê? Atemporal. Então, quando nós temos a sabedoria em nós, nós não vivemos o nosso tempo. Nós vivemos um tempo à frente. Quando vem uma situação difícil, você que é uma pessoa sábia, ou você que receberá a sabedoria da parte de Deus, você não vai desesperar. Sabe por quê? A sabedoria vai te falar, você vai fazer assim, 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 e você vai saber no que vai dar. Por que às vezes os nossos filhos vêm conversar conosco e nós falamos, filho, faça assim, assim, assim. Ele, mas não é isso que eu estava pensando fazer. Eu queria, filhão, faça assim, porque se você fazer de tal jeito, a gente já sabe no que vai dar. A gente já tem uma certa rodagem. Isso é que você vai fazer, a gente já fez no passado. A gente também já passou na tua idade.
E aí, se ele fizer, vai quebrar a cara. Mas se fizer, a gente que já teve a experiência, fala, olha, faça de tal maneira. Se ele fizer, vai ser bem-sucedido. Então, queridos, a sabedoria ela é atemporal. Ela não está presa ao tempo. Por isso, quem tem sempre está à frente do seu tempo. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Provérbios 8:12. E o que é prudência? Prudência é calcular o impacto de uma decisão. Irmãos, alguém já disse que a vida ela é feita do quê? Escolhas. Aí, aquilo que nós escolhemos, nós vamos sofrer as consequências, sejam boas ou más. Mas a prudência vai nos dar a sabedoria para entender o impacto das nossas decisões. Aí, ou seja, queridos, a prudência ela nos faz ter a sabedoria para nós analisarmos o impacto em nossas vidas e na vida de quem nos rodeia, as nossas decisões. Porque quando nós decidimos, a hora que vem um momento difícil, nossa família vai sofrer pela nossa decisão. Mas um momento também que decidimos segundo a palavra de Deus e somos abençoados, aqueles que estão ao nosso redor também serão abençoados. Então, queridos, é o que a prudência? Prudência é isso, é saber calcular o impacto de uma decisão. Se o nosso futuro é criado pelas nossas decisões, sem prudência para tomá-las, teremos um destino pavoroso. Mas é possível calcular tal coisa se temos a sabedoria para poder estar à frente do tempo, imaginando as consequências. Agora, olha que interessante isso. Se Deus contratou a sabedoria, no momento em que Ele estava criando o mundo, ou seja, na criação do mundo, a sabedoria estava ao lado dele, calculando e dando a ele as medidas para ele, o grande arquiteto do universo, fazer, não é o arquiteto lá que a maçonaria diz, tá? Aí não vai falar, o pastor virou maçom. Aí, ou seja, a sabedoria estava lá com ele, dando as medidas, porque eu e você, muitas vezes estamos criando projetos para as nossas vidas, sem buscar o conselho da sabedoria. No que será que vai dar? Nós precisamos tomar o exemplo de Deus, buscar a sabedoria para dar as medidas para as nossas vidas, para aquilo que nós estamos construindo. Mas a sabedoria também ela precisa ter uma base. No que a nossa fé está alicerçada? No que a nossa sabedoria está alicerçada? A igreja aqui, para ser construída, precisou ter um alicerce, ter uma base. A igreja do Itaim, ela tem uns 7 metros de broca para baixo. Aí, quem já foi lá, um templo legal, mas tem mais concreto para baixo do que para cima. A região lá era um brejo, tal. Então, para construir a igreja, tem mais concreto para baixo do que para cima, para poder dar firmeza. A sabedoria, ela também precisa ter uma base. E qual é a base? A inteligência espiritual é a base da escada para a sabedoria. Ontem foi falado aqui da escada. Na escada da vida nós não podemos pular alguns degraus. Quando a gente desce lá embaixo, que vai subir, né? Aí vem, já pula de 2, 3, né? Aí fica meia hora ali, tomando um fôlego para entrar na igreja em forma. Mas, ou seja, na escada da vida não dá para você falar, opa, tal degrau eu não vou pisá-lo, não. Eu vou pular. Não. A inteligência espiritual é a base da escada para a sabedoria. É o alicerce desse edifício que estamos construindo. O edifício do saber, que é uma busca de conhecimento contínuo. Ter sabedoria é a consequência do desenvolvimento da
inteligência espiritual. Quando Paulo, lá em Colossenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 9, ele fala: por esta razão foi que eu não deixei de orar por vocês, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Aí, ou seja, pleno conhecimento da vontade de Deus e com toda sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, Deus não tem nada pela metade para as nossas vidas. Deus, Ele não tem nada para te dar pela metade. Ele quer te dar sabedoria plena, conhecimento pleno. E aí, quando nós fazemos isso, somos abençoados. Aí, ou seja, a ética e a moral são frutos do temor ao Senhor. Quando a pessoa ela tem temor a Deus, ela tem ética. Quando a pessoa tem temor a Deus, ela tem moral. A ética e a moral dentro da filosofia tem um caminhar bem parecido. Um é no campo das ideias, o outro é nas atitudes. Limitam as atitudes. Mas, ou seja, o que a ética e a moral são frutos do temor a Deus. Eu não vou tomar tal atitude porque a ética me leva a ter um comportamento moral, assim, 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 não tomarei tal atitude. Aí, ou seja, você vai pensar. Aí, são frutos do temor ao Senhor. E isso é o princípio da sabedoria. Amém? Estão entendendo aí? Não temos de criticar a escuridão. Às vezes a gente fica só querendo criticar. Nossa, fulano está nas trevas, não sei o quê. Irmãos, às vezes a gente fica criticando muito quem está fora dos caminhos do Senhor. Ele está nas trevas. Sabe o que você faz? Vai lá, aperta o botão para que venha luz sobre a mente dele e ele saia das trevas. Aí ficamos muitas vezes preocupados com a escuridão e esquecemos de ir lá e apertar o interruptor para que venha a luz. Quando a luz chega, a treva ela é dissipada. Quando o conhecimento chega, a ignorância ela é dissipada. Agostinho já dizia: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Querido, se você quer ter sabedoria, você precisa ter paciência. Porque não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Porque a sabedoria é um processo contínuo, diário, e leva a vida inteira. Ninguém é plenamente sábio. Ninguém sabe de tudo. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz: aquele que julga saber alguma coisa, ainda não sabe nada como convém saber. Aqueles, já dizia um certo filósofo, que depois de estudar tanto, depois de tanto conhecimento, ele dizia: só sei que nada sei. Quanto mais, queridos, as pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, as mais humildes, são aqueles que muito estudaram. Eu já vi aí pessoas aí que, se eu pudesse amarrar o sapato dele, eu ficaria contente. Mas eu não pude amarrar o sapato, porque de tamanho, tanto conhecimento, andava de chinelinho de dedo. Dava aula dominando grego, hebraico e tantas outras, aí com uma biblinha desse tamanho, 3 meses, dando aula só falando em um versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3 meses dando aula só em cima desse versículo, com uma biblinha desse tamanho, e pessoas saíam da onde estavam para ir lá ouvir esse homem. Meu Deus, que coisa linda. Aí você vê na rua, comendo um cachorro quente, no carrinho do Zezinho da esquina lá. Que delícia. Doutorado nisso, naquilo. Oh, que coisa. E a simplicidade. E às vezes a pessoa aprende a fazer o ABC, já põe um terninho, já fala: agora eu sou doutor. Queridas, não há espaço para sabedoria onde não há paciência para aprender.
Então, queridos, precisamos buscar de Deus isso. Não é de um dia para o outro que alcançamos essa dádiva da sabedoria. Ver a mudança e a atualização que esperamos em nós e naqueles que nos rodeiam exige paciência. Mas quando adentrarmos nessa rede limitada, nos damos conta que valeu a pena toda a espera. Aí, ou seja, pois agora temos acesso a informações preciosas. Agora temos acesso àquilo que Deus tem para nos dar. Mudamos a nossa forma de falar, ouvimos mais, pensamos melhor e nos tornamos mais significantes. Somos potencializados e temos o quê? Relevância. Sabe o que é isso? A pessoa olhar para você e falar: essa pessoa tem algo de Deus para a minha vida. Eu vou me aconselhar com ela, eu vou andar com ela, e aí eu vou caminhar junto e serei abençoado. Ou seja, queridos, precisamos buscar isso da parte de Deus. Mas eu vou pôr a minha fé em ação para buscar isso. Queridos, a fé é uma coisa, a sabedoria é outra. Já estou caminhando para o final. Abraão, ele teve fé para obedecer a Deus. Quando Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele não foi sábio. Sabia disso? Abraão teve fé, mas não foi sábio. Muita gente tem fé, mas não é inteligente o suficiente para entender e acatar, obedecer aquilo que Deus manda. Ele não foi sábio. Deus falou para ele: sai dessa terra, vá para a terra que eu te mostrarei. E não leva bagagem. O que ele levou? Levou o sobrinho Ló. E Ló deu problema. A caminhada de Abraão poderia ser bem light, poderia ser uma boa, tranquilo, como diz o outro, está suave. Mas não foi, porque ele levou o mala do sobrinho, que causou danos, causou problema. Muitas vezes nós temos fé, mas não temos sabedoria e inteligência suficiente para obedecer a Deus naquilo que Ele manda. A inteligência é um degrau que não pode ser pulado. Por isso, antes de buscar a sabedoria, devemos desenvolver uma inteligência espiritual. A instrução contínua marca a diferença entre o inteligente e o sábio. Queridos, o caminho que nos mantém em constante ascensão e atualização é o caminho da sabedoria. O sábio se atualiza diariamente. Aí vem uma pergunta: o que aconteceu com a nossa geração? Tanta informação, tanta inteligência, mas nenhuma atualização. Sabedoria está no caminho, não no destino. Ela é inalcançável, porém, ela está pertinho de nós. Ou seja, para a gente fechar, as vantagens da sabedoria que está aí em Eclesiastes 7:12. Sabedoria oferece proteção, mas a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria, ela preserva a vida. Quem é sábio vive mais. Quem é sábio preserva a sua vida. Fala menos e ouve mais. Quem é sábio perde o interesse em falar dos outros, pois sabe as consequências que terá isso. Quem é sábio aprende a solucionar problemas difíceis, entende melhor os outros. Quem é sábio calcula matematicamente cada decisão que tomará em sua vida. Quem é sábio entende a razão, assume o comando da emoção. Você que é sábio passa a querer aprender e ensinar cada vez mais. Quem é sábio se conecta com as pessoas certas. Meu pai dizia: nunca ande com alguém inferior a você, no mínimo do teu nível para cima,
Porque alguém que não poderá te trazer algo mais, não vai te fazer bem. Aí, ou seja, o empírico, quem é sábio entende que o empírico, ou seja, a experiência é mais importante que o acadêmico. Quem é sábio percebe os ambientes, sabe entrar no lugar, sabe também sair. Quem é sábio discerne as pessoas. Quem é sábio vive. Quando a cabeça, que é a razão, está em equilíbrio com o coração, que é a emoção, temos muitos resultados, mas um só fruto. Qual que é esse fruto? Sabedoria. Então, queridos, que nós tenhamos isso. No livro de Provérbios, por exemplo, há muitas lições de sabedoria que são bem práticas e certamente trarão resultados para as nossas vidas diariamente. Então, eu tomo o exemplo do pastor Éder e digo para você, Provérbios é um livro para cada dia do mês. Leia pelo menos um capítulo por dia. Lá tem muitas lições de sabedoria. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus, amados. Que eu e você tenhamos esse desejo no coração de entender o código da sabedoria. Aí, qual é o processo para nós sermos sábios? Entender qual é a senha para recebermos de Deus a sabedoria da parte dele. Põe a mão aí no seu coração, vamos orar. Pedindo a Deus que Deus nos torne pessoas sábias, para entendermos os nossos dias, sabermos viver os nossos dias de maneira sábia, para fazermos a diferença, para que possamos impactar a nossa geração e propagar o evangelho do reino. Feche seus olhos e oremos. Ó Deus, nós estamos, ó Pai, no terceiro dia desta campanha de atualização para um ano inteiro, ó Deus, de vitória, um ano inteiro de bênção. E nesse dia, Pai, nesta noite, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha encher a Tua igreja, Pai, da plena sabedoria proveniente de Ti. Pai, nós não queremos apenas acumular conhecimento humano, apenas acumular conhecimento nos livros ou no viver diário, ó Deus, mas nós queremos receber de Ti a graça de sermos pessoas sábias, orientadas por Ti, direcionadas pelo Teu Espírito, para vivenciarmos, ó Deus, o nosso viver e a Tua vontade, de tal modo que possamos impactar vidas e sermos, ó Deus, pessoas sábias para abençoar tantas quantas vidas o Senhor colocar debaixo dos nossos cuidados, para o Senhor colocar em nosso meio de convivência. Pai, vem abençoar a Tua igreja, dando coração sábio, dando a cada um, Senhor, a Tua bênção e a Tua vitória. É o que nós Te pedimos e oramos, certos da Tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, que você tenha um findar de sábado aí abençoado. Tenha uma noite de sono reparadora. Amanhã nós culto às 18h30. Tem algum aviso, querido? Aí, aguardamos vocês aí para a gente juntos adorar ao Senhor. Amém? Tenha um domingo abençoado. Levante suas mãos, queridos. Amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável do nosso grande Deus e Pai, que as consolações, bem como a comunhão que procedem do seu Santo Espírito, agora desça sobre todos vocês e permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Dê a paz a todos e vai na bênção, em nome de Jesus.